Qual é a maneira de você não ficar burro? Qual é a maneira de você não ficar burro? Olha, na verdade, as coisas até que são simples, né? Você simplesmente tem que ler coisas diferentes e se deixar ganhar pelos autores, pelos grandes filósofos, pelos grandes literatos, com eles pensando de maneira diferente entre eles. De modo que você é um discípulo temporário. Quando você está lendo, você se deixa levar, você se engaja, você passa a pensar as coisas a partir daquela referência, você empresta o seu cérebro para aquele autor morto viver, porque ele passa a dar opiniões pela sua boca. E depois você vai para outro que pensa completamente diferente e você é obrigado a se desfazer em parte das crenças daquele antigo seu mestre. Isso é uma vida das pessoas inteligentes. O que é a burrice? O Adorno, um filósofo alemão da escola de Frankfurt, ele dizia que a burrice é uma cicatriz. A cicatriz, ela é uma marca definitiva. Para você tirá-la, você tem que fazer uma outra cicatriz, uma operação sobre a operação. Então ela não é tirável. Uma boa parte daquela cicatriz, que é de fato uma cicatriz, nem o bom cirurgião tira, não é? O que ele quer dizer, gente, é que quando a pessoa entra num sistema, passa a pensar daquela maneira, quando ela sai e vai para outro sistema, ela não se deixa mais ganhar. Aí, dali para frente, ela pode ler qualquer coisa, que ela sempre vai manter a ideia original. E às vezes a ideia original nem mesmo é original. Às vezes nem é a ideia de um clássico, é simplesmente uma bobagem em relação à qual você se fixou. E eis que você ficou incapaz de aprender. Você ganhou uma cicatriz. Você é o burro. Eu tenho isso por uma espécie de heurística. Né? Se olharem um pouco a minha carreira, vocês vão ver que eu escrevi sobre Escola de Frankfurt, sobre Marx, sobre Richard Rorty, sobre Davidson, sobre Peter Sloterdijk. Eu estou sempre entrando num autor, pensando como ele e saindo para outro. Há uma espécie de múltiplos mestres, a busca de múltiplos mestres. Ser discípulo de vários grandes mestres. Os grandes filósofos são discípulos de vários grandes mestres. Os grandes filósofos mudam de ideia. Os grandes filósofos mudam tanto de ideia que um dos maiores do século XX, ele dividiu o século, né? O Wittgenstein. Existe o Wittgenstein I e o Wittgenstein II, e toda a crítica da filosofia do Wittgenstein I é a do Wittgenstein II.
dizendo isso, gente, como um modo de vocês se comportarem na vida intelectual, na vida acadêmica, na vida escolar e talvez até mesmo na vida comum. E eu vou dar uma aqui de... Não é, eu ia falar, vou dar uma de Rodolfo Salme, mas na verdade o Rodolfo Salme e eu, nós pegamos esta técnica quase ao mesmo tempo, eu acho, não sei se... de usar de algumas figuras como exemplo daquilo que você não deve fazer. Às vezes você fica procurando exemplo, pega um exemplo aqui, pega um exemplo ali, de repente o melhor exemplo é o exemplo negativo. É você apontar, não o que tem que ser feito é o contrário desse cara aqui. E uma das figuras mais exemplares nesse sentido, né? Uma das figuras que mais nos dá sabor é o Luiz Felipe Pondé. Por quê? Porque toda vez que você tem alguma coisa que você não deve fazer, ele faz. E aí você ganha, né? Nas explicações, em sala de aula, com ele, né? Porque ele é a besta da vez. Às vezes eu fico pensando, quem que faria uma tonteira? Aí eu vou olhar, ele fez. E essa história da burrice é muito o que ele faz, né? Ele é o homem da cicatriz. Ele pode ler o que for, gente. Ele repete a mesma coisa. Ele passa de autores, ele torce o autor para que o autor fale uma coisa que é o que ele acredita. Só que o que ele acredita é algo extremamente simplório. Se resume em 2 frases. O homem por natureza não vai bem. O mundo não vai bem. Ele acha que isto é o pensamento trágico. Ele substitui um determinismo do mal, ele dá o nome de pensamento trágico para se achar filósofo. E ele repete estas coisas, seja lá qual autor que ele pegue. Tudo bem, ele procura pegar autores que, no limite, ele pode repetir essa bobagem. Mas às vezes ele pega o autor que não pode repetir essa bobagem, que está falando outra coisa, e ele torce para que aquele cara apareça como repetindo aquela bobagem. E é algo inusitado o tipo de burrice. Pode reparar como tudo é a mesma coisa. E hoje, caiu na minha mão uma porcaria dessas que ele fez, que é exatamente isso. Olha só, tá aqui, na Folha de São Paulo. Ele foi ler um livro, né, do escritor Sebald. O Sebald é um autor que gira, né, para desancar todo tipo de melhoria que a gente possa ter. Tecnologia, ciência, qualquer coisa se transforma numa obra do demônio. Aí ele vai ler isso. Mas por que ele lê isso? Ele já pensa assim. Entendeu? Até aí é a burrice da cicatriz. Mas ele dobra a aposta na burrice da cicatriz, porque depois ele pega o Elias Canetti para torcer erradamente o Elias Canetti, para ridicularizar aquele que tem uma utopia. O Elias Canetti seria aquele que tem uma utopia que seria a de nós não comermos mais.
Claro, né? Porque se nós não comermos mais, ninguém mata ninguém, ninguém faz mal a ninguém, ninguém destrói nada. E ele fala isso para ridicularizar as utopias. Quando, na verdade, o Elias Canetti jamais achou, né, que isso era uma utopia pela qual ele iria defender. Ele jamais se expôs a um ridículo desse. Mas o Pondé explica o Elias Canetti como se fosse um tonto, como se fosse um ridículo, que diz que a única utopia seria esta. Ora, gente, pelo amor de Deus, nenhum grande pensador falaria isso. E o Elias Canetti era um grande pensador. Então ele torce de modo que você ache que quem tem utopia sempre terá uma utopia tonta. Claro que se é utopia, ela é irrealizável, então isso poderia ser uma utopia. Mas a utopia do Canetti não é essa e nem seria tonta. É outra coisa. Mas ele torce. Ele desfaz o pensamento. Em outras palavras, tem que repetir aquilo que ele pensa desde sempre. Ele leu Freud errado, ele tomou Freud como um determinista pessimista, e dali para frente ele começou a achar que todos os autores que ele lê, ele nem precisa acabar o livro. Basta ele começar que ele já pode traduzir nesta frase de que a natureza do homem não é boa, o universo não é bom, tudo vai mal. E, no entanto, não era assim, né, que ele estava se manifestando. Ele estava bem otimista, né? Ele teve uma fase bem otimista, não sei se vocês se lembram, quando ele foi dar cursos para criar o MBL. Mas aí os bofes, os meninos, não continuaram o amor. E ele ficou mais ressentido ainda. E agora tá aí, ó. Gemendo, gemendo, gemendo. Daqui a alguns dias, ele solta um artigo contra as esquerdas e contra o PT. Depois ele volta com 3, 4 artigos dizendo que o mundo é uma desgraça. E não sai disso. Qualquer coisa é isso. Se ele lê alguém que ele gosta, tá falando que o mundo é uma desgraça. Quando ele não gosta, ele entorta, ridiculariza para dizer que qualquer melhoria não vale a pena. E aí ele termina com uma frase que ele diz que é do Sebald, que é o título do artigo, dizendo: as forças que animam o desespero são as mesmas energias que animam a cognição. Não tem frase, não tem jargão mais tolo e falso do que esse. Você já viu algum povo em desespero encontrar saídas? Hã? Quando os romanos entraram em desespero, eles encontraram que saída? Nenhuma. Quando os alemães nazistas perceberam que eles haviam entrado numa fria e entraram em desespero, qual a saída? Nenhuma. Não teve nenhuma cognição no desespero. O desespero impossibilita a cognição. O pessimismo, mais ainda, porque ele torna as pessoas com baixo nível de energia. É incrível que ele tenha um dia achado que ele tirou essas ideias trágicas, entre aspas, do Freud. Um autor que sempre mudou de ideia, né? E que tinha uma profunda convicção de que ele podia melhorar a vida das pessoas, que ele podia, inclusive, tirar o sofrimento de algumas. E que lutou desesperadamente para que a psicanálise crescesse e tirasse o sofrimento de muitos.
Pondé se tornou para nós assim o símbolo do analfabetismo. Pode ler qualquer coisa, ele não aprende mais, nunca aprendeu. É exatamente isto que você tem que evitar na sua vida. Abrir um livro não é com olhos críticos. Abrir um livro, se deixe levar pelo autor. Se é um clássico, se deixe levar. Se deixe levar. Veja até onde vai dar aquele pensamento. Veja até onde o autor pode reviver e usar seu cérebro para criar mais coisas. Pensar, se educar, usar da cognição, crescer intelectualmente, é algo do âmbito da coragem, porque você não pode saber onde vai dar. Isso é fundamental no Heidegger. É fundamental no Heidegger. Ter a coragem de pensar. Porque quando você está pensando, efetivamente, não quando você pensa que está pensando, mas quando você está pensando efetivamente, você não sabe onde vai dar. Agora, se você já sabe, se tudo tem que terminar segundo aqueles critérios da sua crença, você não está pensando. Você perdeu a capacidade de pensar e perdeu a capacidade de cognição, inclusive. E é exatamente este defeito do Pondé que você tem que evitar em você, nos seus filhos, na escola, no trabalho, onde você puder. Parece fácil, hein? Mas não é fácil. Esse defeito que o Pondé tem muita gente que tem em menor grau. Ele é o grau máximo da burrice. É a cicatriz máxima. Mas pequenas cicatrizes também têm que ser evitadas. É isso? Daqui a pouco a gente volta.